Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Se você puder, já se inscreva logo no canal porque nos ajuda bastante. Muita coisa está mudando no Brasil, já. As autoridades estão percebendo, enfim, que o momento não é para descuido, não é para brincadeira. E que, se continuarem insistindo no mesmo erro, vão perder feio. E os prejuízos serão incalculáveis. Então, por que continuar dando murro em ponta de faca? Para satisfazer o ego de estar aparecendo na Globo News e ter os nomes sendo pronunciados em meio a gargalhadas de jornalistas que vivem aquém da realidade? Não vale a pena. E o arrependimento pode ser muito grande. Talvez por isso já começamos a observar algumas mudanças nas interpretações da lei por parte de alguns magistrados. Em outros tempos, o que estamos vendo hoje, relacionado a essas interpretações da lei, seria bem diferente. É o que você vai ver daqui a pouco depois do recado de nosso apoiador. Fique por aí, que já voltamos. Até já. Meu nome é Valdemir Pereira de Santana, Bahia. Eu quero aqui dar o meu depoimento e testemunho desse maravilhoso suplemento, remédio. Eu vim assim com muitas dores na coluna cervical, coluna lombar, nervo ciático, uma circulação muito difícil, até para cortar de manhã cedo, para picharrou, a maior dificuldade. E graças a Deus, na primeira semana, eu já vi logo os resultados, viu? Logo no início eu fiquei assim meio temeroso de que não pegar, porque diante de outros que eu peguei não tive nenhum sucesso. Mas quebrei o sigilo e peguei. E graças a Deus, é o que eu recomendo. Pode adquirir, sem medo. Eu sofria muito. Graças a Deus já estou bastante bom mesmo, bastante bom. Nervo ciático, coluna lombar, eu tenho aqui as ressonâncias das cartilagens desgastadas, que estavam muitas dores, estava doendo bastante mesmo. E graças a Deus, a primeira semana, eu já estou bem melhor mesmo, tá bom? Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez estar aqui para falarmos desse produto sensacional que está transformando vidas, né? E você acabou de acompanhar aqui mais uma pessoa que hoje não depende de remédio, mais uma pessoa que hoje não sofre com dores. E é isso que vai acontecer. O próximo testemunho, o próximo depoimento, eu tenho certeza que vai ser o seu. Porque, gente, não dá para aceitar viver com dores, não dá para aceitar trabalhar com dor. Tem muita gente que está me ouvindo agora que se acostuma a trabalhar com dor, a conviver com a dor, porque não encontra soluções. Já tentou de tudo, tomou vários produtos, vários remédios, já fez fisioterapia, fez diversos procedimentos e não teve resultado. E aí a pessoa fala, meu Deus, já fiz de tudo, eu não tenho mais o que fazer. E aí acaba se acostumando com a dor. Tem gente que vive à base de remédio. Compra um remédio aqui, um analgésico, anti-inflamatório. Gente, você precisa de uma solução definitiva. A dor nada mais é do que um alerta, um sinal, um aviso que o nosso corpo nos dá de que algo está errado. É como se fosse um carro. Quando vai apresentar um problema, ele dá um defeito, uma luz no painel acende. O corpo é a mesma coisa. Só que o corpo, a diferença é que a gente não consegue trocar peças, né? A coluna é uma só, o joelho é um só, então a gente tem que cuidar. Então, se você está sentindo dores, o articular, que ele é o único produto no Brasil capaz de acabar com a dor já na primeira semana de uso. E não é exagero, tá, gente? Na primeira semana de uso isso acontece devido à fórmula que ele tem, uma fórmula muito potente, muito forte. Ela é muito agressiva para a dor. Essa fórmula, ela tem condroitina, tem o magnésio, tem a cúrcuma, tem a vitamina D, tem a cartilagem C2 e tem o poderoso
ácido hialurônico ortopédico. Gente, qualquer ortopedista que você for levar esse produto, ele vai falar para você que é uma fórmula maravilhosa. Então, gente, é um produto que dá resultado rápido, até porque quem tem dor tem pressa, né? Quem tem dor não quer esperar, e quem tem dor precisa de um produto realmente que dê resultado. E isso é o que o Articular faz. Ele entrega resultado, e resultado rápido. Chega até ser superior a uma cirurgia. Porque, gente, a cirurgia, você tem pós-operatório. A cirurgia, você depende de um profissional que às vezes não está no seu melhor dia. Então é risco, como toda cirurgia tem seu risco. E ainda você ficar de pós-operatório, para quem trabalha, é impossível. Não dá para ficar parado. É por isso que as pessoas aceitam a conviver com a dor. Mas agora, isso tem que acabar. E o Articular que vai te ajudar a virar essa chave. Voltar a produzir, voltar a trabalhar como trabalhava e voltar a viver a vida sem dores, sem sofrimento e sem remédio. Se você quer ter essa vida a partir de agora, então já vai ligando. Aproveita, porque hoje estamos com a mega promoção. O telefone eu já vou deixar aqui, ó. 0800 591 4391. 0800 591 4391. E olha, hoje nós estamos em mega promoção para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem hoje. Hoje vai ter um desconto especial, desconto máximo. Se você for aposentado ou pensionista, condição especial para você. E o melhor de tudo, gente, você ainda ganha de presente. É presente, não é sorteio. Você ganha 2 pomadas massageadoras. São pomadas de extrema eficácia. Uma pomada para você passar de dia e a outra pomada para você passar de noite. Sempre em movimentos circulares. Passa só um pouquinho, porque a pomada é muito forte e ela penetra até a última camada da pele, dando um efeito de alívio para você poder dormir bem mais tranquilo. E junto com as pomadas, ainda vai um aparelho de massagem profissional, que é aquela pistola massageadora para você poder fazer massagem pelo corpo todo, tirar os nódulos. O bom que dá para você levar também para o escritório, dá para usar no carro, é maravilhoso. Tudo isso você ganha de presente e ainda você recebe em casa nos próximos dias, e o pagamento é só pro mês de março, só pro mês de março, né, o finalzinho de março aí para você poder pagar. Então não se preocupe com o pagamento, porque até lá eu tenho certeza que até o dia de você pagar, você já teve um grande, mas um grande resultado. Então tudo começa a partir da sua atitude ligando agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391 e receba esse produto maravilhoso contra as dores, que é o Articular, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa. Veja como os tempos estão mudando, hein? O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou 2 recursos apresentados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para reabrir o caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Tem muita gente que vai ficar irritada com isso. O deputado André Janones, por exemplo. Mas, embora o processo esteja sob segredo de justiça, já é sabido que o ministro considerou um dos pedidos como fora da norma da Constituição Federal, o que tornaria inviável a análise pela Suprema Corte. No segundo recurso, Gilmar Mendes apontou que o Ministério Público perdeu prazos para recorrer e que a acusação tentava reabrir um debate já encerrado sobre o foro especial. Uau! Como mudou, hein? A interpretação do caso é de se admirar, e muito. Muita gente alertou o ministro que isso iria ser usado pela direita para propagação de vitórias e coisa e tal. Mas e daí? O ministro não está mais nem aí se preocupando com essas coisas e decidiu fazer a coisa certa, mirando na Constituição, como deveria ter sido feito desde o início de toda essa onda de trapalhadas que começou depois da posse do presidente Lula. Quem tem o que perder tem medo. O suposto esquema das rachadinhas teria acontecido entre 2007 e 2018, quando Flávio Bolsonaro ainda era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
A defesa do senador questionou a competência do juiz Flávio Itabaiana de Oliveira, da 27ª Vara Criminal do Rio, responsável pelas decisões na fase inicial da investigação. Com base nesse argumento, o ministro Gilmar Mendes disse que o STF já decidiu que a prerrogativa de foro se mantém mesmo após o término do mandato do agente público. E, com isso, ele puxou para si a responsabilidade de decidir sobre o caso e decidiu. Em outras épocas, muitos dizem que essa interpretação do ministro seria totalmente diferente e que a situação do senador estaria sob risco de punição. Mas agora, parece que novos ventos estão começando a soprar sobre a aura dos togados. E o que poderia ter levado a essa mudança de interpretação, comportamento e trato com as novas demandas? Alguma poção mágica foi derramada sobre a Praça dos Três Poderes? Parece que sim. E os atores desta novela acordaram para uma realidade bem próxima do abismo. Qualquer passo errado, agora, pode representar uma queda livre e vertiginosa. O estalo de sensatez teria vindo depois do comunicado do Itamaraty oficial reclamando do que chamou de assédio do presidente Trump e Elon Musk sobre os ministros do Supremo. O Itamaraty deixou claro, em tom de ameaça, que poderia retaliar o governo americano também fazendo o mesmo. Que horrível! Isso piorou a situação e, imediatamente, uma ala do Departamento de Estado dos Estados Unidos rebateu com aquela pancada dura, um soco no estômago, dizendo que as liberdades de expressão são uma via de mão dupla. E citou o Brasil nominalmente. Resultado, o chanceler brasileiro Mauro Vieira está com calo nos dedos de tanto tentar falar com o chefe da diplomacia americana e não consegue. Marco Rubio não o atende, em sinal de que há centenas de anos de amizade entre os dois países já não surte mais o mesmo efeito que antes. Estão pensando que os americanos do poder agora são idiotas? Não são. Não esqueceram as hostilidades do presidente brasileiro ao presidente Trump. E como é que agora vem falar de centenas de anos de amizade? A amizade pode voltar sim aos níveis que era antes, mas só depois de reparações que atendam os interesses dos Estados Unidos. Quer um exemplo disso? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, achava que o dinheiro cedido pelo governo de Joe Biden era de presente, era um presente dado a perder de vista. Trump disse não e que quer os valores de volta. Um estalo de realidade também para o ucraniano. Ou aceita a proposta de paz ofertada por Trump, ou devolve o que pegou dos Estados Unidos. São bilhões de dólares. Os ucranianos têm condições de devolver essa grana toda? Não, não têm. Os russos, e principalmente Vladimir Putin, estão rindo à toa. Então, como é que um tribunal brasileiro vai querer fazer frente a uma nova tendência como esta? Não vai. E Trump está querendo se meter na soberania brasileira, como muitos esquerdistas estão dizendo? Não, não está. A realidade é que ele não está querendo se meter na soberania brasileira. Ele apenas está falando a mesma língua que as autoridades brasileiras falaram com ele. Só assim vão acabar entendendo o que ele quer. Trump disse que os brasileiros receberam verba dos Estados Unidos para cometer um monte de irregularidades e depois ficavam metendo o pau no país. E ele diz que tem como provar isso e vai provar. Ele foi convencido de que o judiciário brasileiro invadiu, sim, a soberania jurídica dos Estados Unidos. E agora cobra uma resposta. Sobre isso ninguém fala? Ninguém fala que o judiciário brasileiro invadiu a soberania do judiciário americano?
Não fala. Ninguém fala. Porque só vai entender quando as ações começarem. E elas já começaram. E as autoridades brasileiras, enfim, estão entendendo agora direitinho o recado. Tentar usar a diplomacia é o caminho mais tortuoso, porque o chefe é justamente Marco Rubio, o primeiro a levantar uma bandeira de guerra contra o ministro Alexandre de Moraes. Lembra disso? Ele e a deputada Maria Elvira Salazar. O cara não é bobo e ninguém do Brasil vai conseguir enrolá-lo. Não vai. Para piorar a situação, o maior podcaster dos Estados Unidos na atualidade, Patrick Bet-David, fez recentemente uma entrevista com o ex-presidente Bolsonaro. E segundo palavras do próprio jornalista, foi a melhor entrevista que ele já fez em toda a sua vida. A entrevista começou a circular nos Estados Unidos e no Brasil também. Patrick disse que de tão boa que ficou, o mundo inteiro deveria assisti-la. Pois antes da gente analisar essa entrevista, vamos dar uma olhada na introdução dela, que foi concedida pouco antes da conferência do CPAC nos Estados Unidos, que o jornalista foi um dos palestrantes também, juntamente com os presidentes Donald Trump e Javier Milei da Argentina. Vamos ver agora uma parte do vídeo da entrevista com Patrick Bet-David, que está começando a rodar pelo mundo. Veja aí. A maioria dos americanos, quando pensam em você, eles o comparam com o presidente Trump. Ambos são barulhentos, ambos são muito fortes. Temos mais uma coisa em comum. Eu levei uma facada e ele levou um tiro. Estado Profundo trabalha para tirar os opositores da esquerda. E eu sou aqui no Brasil, no momento, a única liderança de direita, como é Trump nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a esquerda poderia silenciar Trump para que ele não pudesse concorrer em 2024. Eles teriam feito exatamente o que fizeram com você. A nossa Suprema Corte aqui é totalmente politizada. A Madre Teresa de Calcutá, se interessasse para a maioria deles, ela seria condenada pela nossa Suprema Corte. Você acredita que o presidente Biden e talvez até mesmo a CIA estavam envolvidos em garantir que você perdesse e o Lula voltasse? Tentaram de tudo me condenar, alguma coisa não conseguiram. Agora inventaram uma história de golpe no Brasil. E nós condenamos o quebra-quebra, a invasão, nunca fizemos isso aí, mas foi algo programado e projetado pela esquerda. A minha não candidatura é uma negação da democracia. Nós temos vídeo dele falando isso aí, e não podia mostrar isso daí. Ou seja, nada a gente podia mostrar do outro lado. Do lado de cá, me acusaram de tudo. De xenófobo, de homicida, de pedófilo, tudo. Se eu falar o que eu sei, horas depois de você botar isso no ar, eu vou ser preso. É justo dizer que a China preferiria o Lula como presidente do que você? Sim, sim. Okay. É completamente subserviente. A corrupção no Brasil. Ele disse que se Jesus viesse ao Brasil, ele mesmo precisaria fazer uma aliança com Judas. Sim, isso é normal no Brasil. Nós sempre fizemos isso. O motivo pelo qual os delatores têm medo de aparecer é porque estão preocupados com o que o Moraes fará com eles. Isso, hacker, olha pra mim. O que aconteceu comigo? A verdade chegará na hora certa. Uou! Foi uma entrevista muito marcante e emocionante também. Durante a sessão de perguntas, o jornalista americano disse que, em certo momento, o ex-presidente foi interrompido por alguém que falou ao ouvido dele. Bolsonaro ficou calado por um tempo e veio a confirmação de que ele havia sido denunciado pela PGR ao Supremo. Patrick Bet-David fala sobre isso. Ele ficou impressionado porque viu in loco, na presença do presidente, ao vivo, que Bolsonaro estava sendo muito sincero no que dizia a respeito ao que acontecia com ele. Daqui a pouco nós vamos analisar mais esta questão com o professor Marcos Pisolato, que estará conosco hoje. Mas antes, preste atenção no recado de nosso apoiador. A gente volta logo depois. Até já.
E é isso aí, querido Paulo e todos que nos acompanham aqui no canal Mundial. É uma alegria estar aqui com você e vamos falar desse assunto. Você percebeu, Paulo, que muitas coisas vêm evoluindo, mas parece que falar da nossa vida íntima, da nossa vida sexual, ainda existe um tabu muito grande. E a gente vem aqui de forma consciente alertar todos, porque você ter uma vida sexual ativa é sinal de saúde, é sinal de bem-estar. E principalmente, Paulo, no caso do homem, devido a estresse, ansiedade, insônia, alcoolismo, tabagismo, tudo isso afeta os níveis de testosterona. E se prejudica a testosterona, vai impactar onde? Na vida íntima, na vida sexual do homem. Porque a testosterona, Paulo, é o hormônio sexual do homem, é o hormônio da força, do vigor e da vitalidade. Então, quando impacta e mexe com a nossa testosterona, causa problemas na hora da relação, como disfunção erétil e ejaculação precoce. Principalmente, meu amigo, você que sofre com a diabetes. O que eu vou falar agora aqui é muito sério. A diabetes hoje é a doença que mais causa impotência no mundo. Você que tem diabetes sabe o que eu vou te falar. A diabetes, ela interrompe o fluxo sanguíneo, não deixando chegar às extremidades do corpo. E aonde não há sangue, não há vida. Aonde o sangue não circula, não há ereção. Então, quem tem diabetes, Paulo, tem muita dificuldade em ter uma ereção rígida e de maneira satisfatória. Eu te apresento Max Viril. É para você que tem e para você que não tem diabetes. Ele vai ajudar o equilíbrio da testosterona, vai aumentar o seu fluxo sanguíneo e você terá níveis de ereção durante o dia e durante a noite. Você tomando um Max Viril 30 minutos antes da sua relação, como eu tomo, você terá níveis de ereção, aquela ereção rígida e de maneira satisfatória. Basta tomar 30 minutos antes da relação a cada 3 dias. Não precisa tomar todos os dias. A cada 3 dias você vai tomar 30 minutos antes da relação, vai ter aquela ereção rígida, vai namorar com mais confiança, com mais segurança e vai melhorar a autoestima. E um último recado, porque a gente se preocupa com a sua saúde. Você, meu amigo, não abuse desses remédios de farmácia, que a longo prazo vai prejudicar o seu coração e a sua pressão. Max Viril é 100% natural e te dá uma performance extraordinária e você vai se satisfazer e satisfazer a sua companheira na hora da relação. Por isso, adquira Max Viril. Para adquiri-lo, você vai ligar agora 0800 323 0090 0800 323 0090. E atenção, que os 100 primeiros que ligarem, Paulo, vão ter um desconto de até 70% no Max Viril e de presente, olha o meu aqui, ó. Vai ganhar um smartwatch, tá? Que vai marcar o quê? Sua caloria, seus batimentos cardíacos. É para cuidar da saúde. Liga 0800 323 0090 0800 323 0090 para colocar tudo para cima, para ter mais confiança, segurança e não falhar na hora H. É Max Viril, Paulo! E já estamos de volta com mais um segmento aqui no nosso programa. Você sabia que as ações da Petrobras despencaram após um recuo de mais de 70% nos lucros da empresa? Como é que pode isso, né? Como é que pode isso? Mas aconteceu. As ações da petrolífera apresentaram queda nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, dia seguinte ao anúncio do resultado financeiro da petroleira em 2024, o que representa um recuo de 70,6% ante o ano anterior. No resultado do quarto trimestre de 2024, preste atenção agora, a empresa reportou um prejuízo de 17 bilhões de reais. Prejuízo. Fechou no vermelho. Que vergonha. Além disso, segundo foi publicado nesta quinta-feira em vários jornais, um fator que ligou o alerta dos acionistas foi o aumento dos investimentos da estatal acima do guidance da empresa, acima da meta da empresa, do que deveria seguir. A Petrobras fechou o ano passado com uma despesa de capital de 16,6 bilhões de reais, enquanto o teto estipulado pela própria estatal era de 14 bilhões de reais. Conosco nesta segunda edição está o professor Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. Estava demorando, né?
A Petrobras dando prejuízo novamente. O que está acontecendo? Seja bem-vindo, Pizzuto. Olá, Paulo, saudações à nossa audiência. De novo, a gente vendo, parece que a gente está vivendo uma espécie de sessão da tarde, né? O mesmo filme de novo, né? Nenhuma surpresa, né? A gente ficasse surpreso que esse prejuízo não fosse acontecer, seria ingenuidade nossa, né? Eu fiz questão, inclusive, de elencar alguns valores para que a nossa audiência tenha uma noção do que significa. Porque, claro, a presidência da Petrobras, a doutora Magda Chambriard, anunciou que durante o ano de 2024 a Petrobras teve de fato um lucro. Então teve prejuízos trimestralmente, mas no todo do ano teve um lucro de 36 bilhões de reais. Olha que beleza, não 36 bilhões no ano total do ano passado de lucro. Mas aí eu tive a curiosidade de procurar como é que foi, por exemplo, quando o Brasil estava lá em plena pandemia e, claro, o consumo de combustíveis mundial despencou. Eu mesmo ficava em casa, o carro estava ali criando teia de aranha, fazia tudo de casa. Então naquele ano, cuja presidência era do Bolsonaro, a Petrobras teve um lucro 2020 e 2021. Então, no final de 2021, anunciado o lucro da Petrobras, veja, hoje, lucro de 36 bilhões. Plena pandemia, o lucro foi de 106 bilhões de reais, em plena pandemia. Mas não ficou assim, porque ainda no último ano do presidente Bolsonaro, o lucro da Petrobras foi de 188 bilhões de reais. E olha que coisa interessante, Paulo, já no ano seguinte, 2023, apenas uma coincidência, já era o governo Lula, o lucro que era 188, nas mãos do último ano do presidente Bolsonaro, despenca em 2023 para 124 bilhões. Ainda lucro, mas já descendo. 2023, tá? E em 2024, que é o final do ano passado, o tal 36 bilhões. Então, entre o último ano do presidente Bolsonaro e esse ano passado do presidente Lula, a Petrobras perdeu de lucro 80%. A minha pergunta, e eu tenho certeza que a pergunta de todos os brasileiros é: aonde esse negativo todo foi parar? Por investimentos, tá? Aonde? Onde é que estão esses investimentos? Que violaram, inclusive, o teto dos investimentos previstos aí nos regimentos da Petrobras. Aonde foi gasto esse dinheiro? Porque a gente saiu de 188 bilhões de reais de lucro em 2022 para 36 bilhões de lucros. É um despencar. E é preciso lembrar ainda que a gente está falando das estatais, essa é só mais uma delas, não vamos esquecer o Correio, né, que o Correio está com 3,2 bilhões de prejuízo, negativo mesmo, né, não é lucro positivo com prejuízos trimestrais, é prejuízo. As estatais como um todo, né, tem um rombo de quase 7 bilhões. A nossa preocupação, conhecendo a história pregressa desse partido que cá governa, por falta de outra palavra melhor para dizer, aonde está indo parar esse dinheiro? A gente conhece a história de Petrolão, de Mensalão, conhece a história dos irmãos Batistas, se enfiando em geração de energia, em refinarias na Venezuela. Bom, a gente vem noticiando isso há algum tempo, né? Aqueles sigilos misteriosos nos acordos com a Venezuela. Infelizmente, a gente pode supor para onde esse dinheiro está indo, né? É provável que ele esteja correndo para uma direção contrária a investimentos, porque a presidente Magda, doutora Magda, falou que sim, é uma questão de dívida, mas tem a ver com as despesas operacionais e o aumento dos investimentos. Se a nossa audiência procurar um pouquinho, vai lembrar onde é que a Petrobras costumava investir esse dinheiro misterioso, né? Por exemplo, na Venezuela, em Cuba, e sem contar as obras superfaturadas que já foram muito bem investigadas no passado e, infelizmente, terminaram com quase todos eles inocentados, né? Então eu temo, porque esse negativo significa que é um dinheiro público que provavelmente foi para onde não devia. Só hoje, Paulo, eu estava olhando um pouquinho, a gente está no ar, só hoje, a queda das ações da Petrobras, só hoje, né? Queda de hoje, 4,3%. Parece pouco para que a gente não lide muito com ações, né? O dia começou hoje com quase R$40 a ação da Petrobras e agora há pouco estava R$35. Imagina uma casa de milhões de reais investindo em ações. É um prejuízo respeitável, um prejuízo grande que precisaria ser explicado melhor. E está só caindo, né? Está só caindo, né? E, lamentavelmente, com a Petrobras, que vinha, né, numa constância de crescimento, dando lucro. E aí, impressionantemente, acontece isso novamente, né? Como é que a gente explica isso se não for da maneira como você estava falando? Agora, tem uma coisa curiosa que acabou de chegar para a gente, é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes acabou concedendo uma entrevista, pelo menos um vídeo dele começou a circular, o portal Metrópolis está trazendo isso, onde o ministro diz o seguinte, que o Brasil, colônia,
terminou em 1822. Está falando duro, está falando duro. Ou seja, esse talvez não fosse o momento exato para bater de frente, não é? Porque talvez, como foi discutido no programa, na primeira edição do nosso programa de hoje, com o outro professor, Alfredo Bessoff, talvez os caras queiram criar uma situação de extremo para ver se os caras de lá diminuem um pouco o tom. Mas aí eu chamo a atenção para uma realidade, uma diferença de realidades, né, Pisolato? Porque no Brasil é comum o jeitinho, o passar de panos, né, colocar panos quentes ali. Haja vista o que aconteceu na gestão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando tudo parecia que estava por um fio, que iria estourar, ele sempre ia lá com aquele papo: não, eu não vejo nenhum problema entre os três poderes, está tudo certo, existe uma harmonia perfeita, e abafava a situação. Talvez os brasileiros queiram fazer a mesma coisa, achando que a comunidade internacional pensa com a mesma cabeça de Rodrigo Pacheco. E não é assim que funciona, né, Pisolato? Não é assim que funciona. A prova veio já há cerca de 2 dias, quando o Itamaraty soltou uma nota, que seria do Itamaraty, né, reclamando da postura dos americanos e acusando-os de estarem fazendo uma pressão, um assédio em cima do ministro Moraes e dos outros magistrados. E quem estaria por trás dessa pressão, segundo a nota do Itamaraty? O presidente Trump e o braço direito dele, Elon Musk. No dia seguinte veio a resposta, exatamente do Departamento de Estado americano. E o senador Mauro Vieira não consegue se comunicar com o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio. Ou seja, os caras não querem saber disso e vão para frente. O que me parece uma ação dessa do ministro? Ela é perigosa, mas também me parece uma reação de um animal acuado. Quando você acua um animal, ele vai reagir, ele vai partir para o ataque. No final das contas, o aftermath disso aí, ou seja, no final do dia, o que vai prevalecer é o lado mais forte. O lado mais fraco vai perder. O que nós precisamos identificar nessa situação toda é quem é o lado mais forte e quem é o lado mais fraco, né, Pisolato? Olha, Paulo, você fez um apontamento bem interessante quando você começou a fala sobre a postura do brasileiro. A gente tem problemas, de fato, crônicos, estruturais, antropológicos, né, na nossa formação enquanto nação, que a gente chama de patrimonialismo e clientelismo, essa confusão entre dinheiro público e dinheiro privado, e essa dependência que ainda há em relação ao Estado. A gente ainda acha que certos serviços estatais são de graça, né? A gente sabe que eles custam muito mais caros do que de fato deveriam custar. Cada real do serviço público ele custa muito mais que R$1, porque existe toda uma tramóia em torno, né? Isso reflete onde? Reflete nos nossos políticos, como você bem citou no Rodrigo Pacheco. A gente estava vivendo um problema gravíssimo, estrutural, político, institucional gravíssimo, e a gente ia enrolar. A gente, que eu digo, os nossos políticos, nossos representantes, afinal é uma democracia indireta, por mais que nós não gostemos de certas atitudes, é assim que uma democracia indireta funciona. E ela estava expressando o quê? Exatamente as fragilidades do nosso sistema. Você bem mencionou, no caso dos Estados Unidos também é uma democracia indireta, mas olha como funciona. Então o primeiro ponto que eu vejo é esse: nós temos um problema de fato antropológico, cultural, institucional, político, que vai levar tempo para ser resolvido. E em segundo lugar, vem o nosso sistemas de comunicação, que ou ele é subserviente, ou ele vive sempre sob ameaça de uma censura. E a gente meio que se acostumou, afinal de contas a gente vem, pelo menos desde 2018, ouvindo falar de vários pequenos cerceamentos, do tipo, citando uma certa ministra da Suprema Corte, é só até segunda-feira. A gente foi se acostumando, essa segunda-feira nunca chegou, e a gente... Bom, o nosso programa, né, Paulo? A gente tem que tomar cuidado com os nomes que a gente fala. E veja, a gente se acostumou com isso. Então esse é o segundo problema. Tem o estrutural, o institucional, tem o segundo problema que é com relação à imprensa. E aí você está o caso da famosa liminar.
A liminar que foi negada pela justiça americana. Como que a imprensa financiada noticiou? Justiça americana nega liminar contra Moraes. Mas eles não viram na entrelinha. O que a justiça americana fez, corretamente, por sinal, é dizer assim, olha, não há como uma empresa americana desobedecer a primeira emenda. Então é desnecessário essa liminar. Eu não preciso dizer para a Rumble, ou para o X, ou para qualquer outra empresa americana que ela tem que respeitar a lei. É inútil, ela não é obrigada a aceitar nenhuma lei que não seja dos Estados Unidos. Então, se vier uma lei do Brasil, uma normativa, uma regra, ou essa esquisitice por e-mail que o ministro Alexandre de Moraes enviou ao Rumble, se vier uma coisa como essa, nenhuma empresa é obrigada a obedecer, porque é contra a lei, então não precisa uma liminar contra isso. Mas como é que a imprensa noticiou? Noticiou daquela maneira. Então você tem o segundo problema, que é a imprensa. E aí, claro, vem aquilo que eu tenho medo. A gente já falou no teu programa várias vezes, desde que essa briga começou, bem antes da eleição, a gente tem hipóteses, né? Uma delas é essa corrente, né? Esse tipo, ninguém segura a mão de ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. O ministro Dino já falou que apoia o Moraes, Gilmar Mendes também, apesar de dar essa pipocadinha no caso aí do Flávio Bolsonaro, talvez já seja um sinalzinho interessante, mas um primeiro elo vai ter que ser arrebentado. E infelizmente o elo que está ligando essa corrente tirânica no Brasil é o Alexandre de Moraes. Então talvez por isso a justiça americana, Rumble, as companhias americanas, o Trump estejam insistindo em demonstrar, através de uma punição que vai ser lá nos Estados Unidos, é preciso lembrar isso, né? É lá. Inclusive o advogado andou mencionando, o advogado Trump andou mencionando, né? Trump da Rumble. Olha, nós vamos cuidar do americano, da justiça americana. Ele não pode pedir para um americano para cometer um crime, muito menos de forma estapafúrdia através de um e-mail. Agora, se vocês querem montar uma ditadura, uma tirania no Brasil, bom, resolvam aí. Uma empresa americana não vai obedecer uma lei ilegal para os Estados Unidos. Então nós temos esse outro caso, que é, se nós conseguíssemos, através da ajuda, da força contrária, que a gente sempre falou aqui, uma força contrária capaz de romper esse elo, tirar Alexandre de Moraes dessa cadeia, talvez a corrente comece a ficar frágil e vários comecem a pular fora. Ou o contrário, a segunda hipótese que eu temo, que é o que a gente está vendo, né? A insistência, a tentativa de manter esse limite que pode levar o Brasil a isolamento. Não aqui no Brasil a gente vai proibir o Rumble. O Rumble está fora do ar. Se alguém tentar entrar sem recursos como o VPN, não vai conseguir entrar. Então está fora do ar. Aquelas redes sociais que ele havia liberado, a maioria delas continua sem acesso, sem uso de algum recurso como o VPN. Então, o meu medo, nessa segunda hipótese, que é se a corrente não romper nesse elo que é o Alexandre de Moraes, é que ele insista. Ele continua insistindo, até um limite que isole o Brasil. Porque é preciso a gente considerar essa hipótese, né? Então tá bom, então eles vão bloquear X, bloquear Rumble, vão bloquear todas as redes sociais. Afinal de contas, palavras do próprio Alexandre de Moraes, abre aspas, né? As Big Techs não são deuses. Que bom que ele sabe disso, que bom que ele sabe que o Brasil Colônia terminou, e tomara que o governo brasileiro faça de fato o que prometeu. Se o governo americano defender a liberdade de expressão, nós no Brasil vamos retalhar. Olha que bom, então vamos defender a liberdade de expressão também, né, quem sabe? E o que pegou aí foi ele também ter pronunciado naquela aula inaugural lá na USP, não é? Que ele chamou aí, inclusive, as Big Techs, né, acusou as Big Techs de usarem algoritmos aí que propagam, né, o fascismo, o nazismo, e, rapaz, isso bate pesado no território americano, né? Você quer ver arrumar briga ali, é você dizer ou fazer alguma referência de que americano é nazista e fascista. Então, arruma confusão, principalmente com as autoridades, sejam elas judiciárias ou legislativas. E o pronunciamento do ministro agora, que já começou a circular no momento em que nós estamos nesse programa, né, gravando essa edição, já está circulando o Brasil inteiro e o mundo, né? Com toda certeza isso vai chegar aos ouvidos das mesmas autoridades. E ao contrário do Brasil, como é que você acha que vai ser a reação? Como é que você acha que virá de lá? Veja, quem está liderando a suspensão dos vistos, né, que não fica só uma situação restrita ao ministro, mas sim várias outras autoridades pelo mundo que atacam as liberdades de expressão e de informação, é a Maria Elvira Salazar e o Marco Rubio.
Então eles vão comandar isso aí e essa lei deverá ser aprovada. E uma vez Vai ser aprovada, ela vai com ter certeza. efeito imediato e o visto do ministro será suspenso. Isso já é humilhante demais. Já é humilhante demais. O que o ministro deveria fazer é ficar quieto. Isso aí ele está sendo muito mal assessorado. Está sendo muito mal assessorado porque ele já coloca a imagem da instituição ao dizer isso, assumir as mídias sociais, né, os mídias digitais, para fazer um pronunciamento que ele fez hoje. Isso é um equívoco, porque ele acaba falando e a figura dele é a figura de uma instituição, né? Pisolato. Então, é um negócio complicado. Eu até separei uns trechinhos bem curtinhos da fala dele, ó. Ele está falando, acusando as Big Techs, tal, de fomentar a polarização criminosa e a corrosão do Estado Democrático de Direito, que é aquela carta coringa que ele sempre usa, né? Curiosamente, ele usa a expressão polarização, o que indica que ele já escolheu um lado, né? Então, qualquer um que me critique está atacando o Estado Democrático de Direito. Lembrando que a gente não pode mencionar o nome do jornalista que ele começou essa história toda do Rumble por motivos óbvios de censura, porque a gente mencionar, a gente vai, obviamente, diminuir o espalhamento desse vídeo. Tem um outro trecho bem interessante que ele fala assim, ó, as falas desse jornalista, que a nossa audiência tenho certeza que sabe que é um residente dos Estados Unidos, não tem cidadania, mas ele tem direito a estar lá, já que a extradição dele não foi autorizada e nem vai ser autorizada. Eu não vou nem dizer que concordo com as falas dele, eu acho que ele é muito histriônico, não deveria usar as falas que usou, mas tudo bem, direito à liberdade de expressão, que lá é garantido pela primeira emenda. E ele fala que esse jornalista demonstra clara organização criminosa, voltada à desestabilização do Estado Democrático de Direito. Veja que é o mais engraçado que ele usa muitas vezes o Estado Democrático de Direito e tudo o que ele vem fazendo é justamente violar o Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito ele é baseado na liberdade, e uma das liberdades é a liberdade de expressão, é conviver com o contraditório, que a gente cansa de falar aqui. Nós não queremos eliminar a esquerda do debate, muito pelo contrário, a gente quer um debate aberto, racional e civilizado. E o ministro parece que ele não quer de forma absoluta, de forma nenhuma, ele quer manter esse diálogo. E aqui eu fiz uma pequena pesquisa, né, porque logo depois, antes dessa fala que está circulando, que a gente está aqui conversando, a gente não sabe desse vídeo recente, depois a gente vai dar uma olhada. Mas uma das primeiras falas de um ministro do STJ foi, não, mas o ministro Moraes não tem nenhuma intenção, nem planos de ir para os Estados Unidos. Infelizmente não é verdade, né, porque o João Dória estava organizando um evento em Nova York e o ministro Moraes era convidado, seria agora em maio. E esse texto dessa PL aí, que é algo como, né, a tradução assim livre do texto é Sem Censura em Nossas Praias. É o título dessa PL. Né? Ela vai ser aprovada com folga, nem vai demorar muito, né? Porque precisa aí de 218 votos na Câmara e o Partido Republicano tem 222. Então vai ser aprovado. Ele não vai mais conseguir visto, gente. E já tem democrata apoiando também, né? Apoiando também, claro. Então, muito dificilmente ele vai conseguir. E como você bem mencionou, vai ter um efeito cascata aí. Vai ter ministros que vão começar a pensar, peraí, mas eu tenho bens lá. Se Caio Moraes, cai no que eu digo aqui, ele silencia, ele não vai mais tomar essas medidas, alguém vai continuar tomando essas medidas? Não, eu não sou louco, porque eu vou tocar, consequentemente, depois do visto, eu vou tocar no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Você mexeu nos bens dessas pessoas, é óbvio que elas vão começar a recuar. É como dizer assim, olha, se eu começar a mexer nos bens do ministro Gilmar Mendes em Portugal, eu tenho certeza que ele também recuaria. Olha, e tem mais uma coisinha aí. O que acontece no Brasil, que é hábito, né, dos brasileiros, do brasileiro médio, é tirar tudo que está no seu nome e colocar no nome de um parente. Porque aí a justiça não alcança, não é? Em alguns casos. Só que os americanos sabem disso. E se você não tiver absolutamente nenhum rabo preso, se não tiver realmente recursos nos Estados Unidos, beleza. Agora, se tiver no nome de alguém, eles vão descobrir. Isso é fácil. Os Estados Unidos descobrem isso com maior facilidade que o Brasil já fez em toda a sua existência. Se descobre, faz um cruzamento e se descobre tudo. No nome de quem, quando foi passado, ou se já foi negociado no nome de... Aí o crime fica pior, né? Fica pior.
fica Fica pior. pior. Então é um negócio muito complicado. Se tirou o dinheiro de lá de dentro, se é que tinha dinheiro lá dentro, né? Em termos de hipóteses, os caras também ficam sabendo. E aí os caras vão atrás. Se ficar cutucando, é que nem dor de dente. Dor de dente, você tem que jogar uma dipirona ali dentro. Quando era menino, a gente tinha muita dor de dente. Eu não sei se você já teve, né, Pisolato? Joga uma dipirona ali dentro, uma Novalgina, e você resolve. Agora você vai ficar cutucando aquilo com uma agulha bem fininha, vai doer muito mais. Não Os vai caras estão cicatrizar, fazendo- né? E o que justifica isso? O que espera ganhar bradando? Bradando. Que nem um pinchezinho bradando contra um pitbull. Adianta alguma coisa? Não, só Nem piora. politicamente, Só nem piora diplomaticamente. a situação. Mas para muita gente isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque se você não toca no assunto, a tendência é ir diminuindo, né? É diminuindo. Mas se você está tocando, se você está rebatendo, imagina um vídeo desse que está circulando, dizendo que, olha, o Brasil não é colônia, que nós estamos aqui. Vai ficar complicado. Porque hoje em dia você toma situações, atitudes, sem ter que disparar nada, um tiro ou botar, né, um Marine em território brasileiro. Você não precisa disso. Você usa outras ferramentas que, por exemplo, nós estamos vendo agora, já começa a dar resultado. Talvez o ministro não tenha absolutamente nada nos Estados Unidos, tudo que ele tem está aqui dentro, ganhado honestamente, tudo certinho. Mas você tem outros ministros também que ganharam tudo certinho, honestamente, mas que investiram em outros países, como é o caso do ministro Gilmar Mendes. E os caras estão dizendo nos Estados Unidos que a lei que será aprovada não vai ser exclusivamente para uma pessoa, embora tenham citado o nome dela, mas para todos os outros que participaram do mesmo esquema. E aí, veja bem. Já pensou? Aí, veja bem, aí vai complicar, porque vai pegar muita gente que sim tem investimento em outros países. Então é motivo Isso para pode se se preocupar. espalhar, né? Por isso acionaram o Itamaraty, o Pisolato. Por isso acionaram o Itamaraty, porque viram que o negócio agora ficou, né, bateu no desespero. Imagina aquele negócio, você está dentro, aqueles filmes que você está lá debaixo, um navio e tem uma bolha de ar, mas a água está subindo. Ela está batendo no pescoço de quem? Dos americanos ou dos brasileiros, das autoridades brasileiras? Entendeu onde é que está o problema? Olha, você bem mencionou um efeito dominó que pode ocorrer, né? Porque os Estados Unidos aprovando essa lei, ela vai ser aprovada, não deve ter nenhuma ressalva, nenhum conserto a essa lei, não vai haver nenhum retrocesso, porque é a defesa da lei americana. E o que o Trump e os deputados republicanos estão fazendo, veja, a gente reforça, não é se intrometer na política brasileira, como o ministro mencionou. É uma lei americana, ele está dizendo assim, ó, você não pode vir aqui nos Estados Unidos cometer um crime. Não importa se você é um juiz no Brasil, aqui nos Estados Unidos você não pode cometer um crime. Aliás, isso não precisaria nem fazer um projeto de lei. Isso me parece que alguém que tenha passado pela faculdade de Direito deveria saber. A insistência nisso, que é, como você também mencionou, é que é estranha. O que se ganha com essa insistência? A gente precisaria, já que a ideia é manter mais de um século de amizade, a gente precisa de pontes. E não incendiar essas pontes. A gente não ganha nada politicamente, está claro que a gente não está ganhando nada politicamente, porque o país está mal fiscal, financeiro e economicamente, e a gente está brigando com a maior nação, com a maior potência do mundo, que podia nos ajudar a resgatar dessa condição. Então não ganha nada politicamente. O fato do Marco Rubio não estar nem atendendo o Mauro Vieira é o sinal da nossa derrota diplomática, é gravíssimo. O próximo passo seria o quê? Ora, se a gente insiste diplomaticamente nessa discussão de não, nós estamos certos, vocês estão tentando nos colonizar, isso funciona, infelizmente funciona, e a fala do ministro Moraes na USP mostrou isso. As universidades brasileiras, eu posso testemunhar, ainda são um reduto dessa esquerda que não entende isso, que ela não compreende, porque ela ainda é uma esquerda vaidosa, é uma esquerda que ainda sonha com aqueles sonhos nebulosos de justiça social, que é colonização americana. Gente, eu prefiro ser aliado dos Estados Unidos que ser inimigo dos Estados Unidos. E essa mesma esquerda estava lá tirando foto com o iPhone. Ou seja, estava tirando foto com aparelhos de Big Techs, que são as malvadonas para a nossa diplomacia. Então, o que a gente ganha com isso? Eu
se eu pudesse escolher, se eu tivesse poder, eu falei, olha, a gente precisa romper essa cadeia, romper essa corrente, tirar esse elo fora e voltar a conversar. Olha, nós não queremos violar a lei americana. Nós queremos criar um mecanismo do Brasil de melhor debate, não de censura. Mas, infelizmente, parece que o PT e aqueles que são associados politicamente, e a nota do Itamaraty já é por si só uma excrescência diplomática, porque ela acusa os Estados Unidos de politizar o judiciário. Veja, isso é até rir da nossa cara. É tratar a gente como ingênuo. Mas quem que está politizando o judiciário? Os próprios ministros declararam que eles têm uma atitude política. Então é um pouco ingênuo, né? Achar que a gente não consegue, que o brasileiro não consegue pensar. A própria ideia de censura, que eu vou dizer, é a única solução para o PT e para esse governo, é a censura. É não deixar a gente estar aqui debatendo e mostrando todas as possibilidades e hipóteses que o Brasil tem diante de si. A única solução para o PT sobreviver é a censura. As pesquisas estão mostrando isso. Um partido que sempre foi associado ao Nordeste, não estou criticando os nordestinos, tá? É pesquisa, é dado. Os nordestinos sempre aprovaram o governo PT. E agora nós temos uma reprovação recorde. O governo tem que ir para a TV uma vez a cada 15 dias, que ele anunciou, fazer campanha. Então, este governo está descontrolado. O que é legal, por sinal. É mais uma, só mais uma, né? Só mais uma na lista, ilegal, né? Das muitas. Já encaram, pumba, fala, opa, é ilegal? Então vamos por aqui. Isso aqui é legal? Não, ilegal não dá. Tem que ser ilegal. Se for pelo lado da ilegalidade, então vai bom. Eu tenho muito medo, Paulo. Muito medo que a gente queime todas as pontes e a gente tem que resistir mais 2 anos disso. Já que você tocou nessa questão aí do Nordeste, né? Por exemplo, a nova pesquisa apontou que o desemprego voltou a crescer, 6,5%. Né? Ou seja, já começou de novo. Isso pelos dados do próprio IBGE. E teve mais. Você que é professor, eu vou tocar agora o dedo numa ferida. Eu sei. Pé de meia. A gente não combinou isso aqui antes, né? Não estava na pauta. Não combinou. Mas ocorreu e a gente tem que falar disso. Olha que coisa grave. Até o UOL, o portal UOL, que sai aí defendendo bastante aí o governo, né? Trouxe uma notícia alarmante. Ou seja, está todo mundo largando. Os alunos? Cadê os alunos, Pisolato? É dinheiro demais, 6 bilhões. Onde é que tem esse dinheiro? Ninguém sabe. Os caras não têm dados. Você fala, quero saber aqui se você está dando dinheiro aqui, R$1.000 para um, R$1.000 para outro. Cadê? Quem são esses caras? Vamos atrás desses meninos, vamos ver como eles estão vivendo. A Caixa Econômica não sabe. O Ministério... A Caixa que é quem gerencia isso aí, né, cara? Ninguém sabe. Caramba, tá faltando, é muito grave. Se não me falha a memória, mais de 3 milhões de alunos nessa conta, para o dinheiro que está indo, né? Lembrando que o Tribunal de Contas já tinha suspendido esse pagamento de 6 bilhões, porque não tinha previsão orçamentária, depois mudaram de ideia para não prejudicar esses alunos, então foi enviado 6 bilhões, e aí se instituiu que o governo daria um jeito de colocar esses 6 bilhões no orçamento, o que já é uma pedalada fiscal, mas tudo bem, né? Estamos acostumados com isso. Então foi os 6 bilhões. E aí pouco tempo depois, menos de 20 dias depois, 3 semanas depois, a Caixa vem, o UOL denuncia, olha, cadê esses 3,3 milhões de alunos? Porque está faltando na conta 3,3 milhões para o dinheiro que está indo. A gente sabe o que deve estar acontecendo. E tem mais alguns probleminhas, né? O próprio UOL, através da Folha de São Paulo, fez uma reportagem dizendo assim, o Tigrinho foi para a escola. Tigrinho é aquele joguinho em que muito brasileiro estava gastando Bolsa Família e adivinha, muitos alunos devem estar gastando inclusive o pé de meia para fazer apostas. Ou seja, foi uma coisa que se era para ser boa, eu pessoalmente acho que não, porque não é através do dinheiro que você estimula, até porque R$200, estimula a criança a ficar na escola. Tem que ter outras coisas aí, outros mecanismos aí que não dinheiro. Você está subornando o aluno para ficar na escola. Eu já tive alunos que saíram de escola particular para a pública pensando em 2 coisas, cotas, porque não vou ter direito às cotas, e dinheiro. Então dá preocupado com qualidade educacional. Que isso é muito facilmente provável, os melhores resultados estão ou nas escolas militares, ou nas escolas federais que causam reprovação em aluno, ou nas particulares, não estão nas escolas públicas. Então força com dinheiro para o aluno ficar lá. Dinheiro que agora a gente precisa saber aonde estão esses alunos, esses 3,3 milhões, se não me falha a memória, de alunos que não existem
mas que estariam recebendo esse pé de meia. Bom, a gente já sabe o que deve estar acontecendo. Falamos hoje mesmo, né? Esse negativo da Petrobras foi para onde? Esse dinheiro todo do pé de meia, será que está indo para onde, né? A gente tem direito a duvidar, a gente tem direito a questionar, porque é um partido que já cometeu esse tipo de deslizes no passado. Gato escaldado tem medo de água fria. E a gente está vendo que isso acontece nessa esquerda no mundo todo. Né? Você vê que nos Estados Unidos, né, o Social Security, que é o seu CPF, aqui a sua Seguridade Social, gente recebendo o benefício do governo com 270 anos. 270 anos. Isso foi instituído lá atrás no governo da esquerda dos democratas, do Joe Biden. 270 anos recebendo. E ficava todo mundo calado porque ninguém nunca imaginava que nos Estados Unidos, com a cultura americana, pudesse existir esse tipo de coisa. Mas é quando você bota o dedo da esquerda, você vê esse tipo de situação, Pisolato. A Petrobras dava lucro a toda hora, a todo momento. O Correios, né? Os Correios davam lucro a todo momento. E aí agora tudo começa a dar prejuízo. Isso é um toque de Midas ao contrário? Ao contrário. Um toque de Midas ao contrário. Aonde toca, né, a varinha é uma medusa, vamos falar isso, né? Tem o dedo podre, Bate o olho, tem o dedo podre. Fica tudo. É impressionante. Olha, Paulo, eu trabalhei com Gustavo Lopes, ele trabalhou na SECOM do Bolsonaro, a gente deu algumas palestras juntos, e ele falou assim, tem uma coisa que a esquerda foi muito boa, porque ela teve muito tempo para isso, e paciência. Se a gente lembrar, o atual presidente teve a paciência de ficar 18 meses aqui no hotel da Polícia Federal em Curitiba, a paciência para tramar tudo isso. E com esse tempo todo da esquerda, eles foram ocupando os espaços. E aí quando a SECOM foi desocupada da esquerda, que é a Secretaria de Comunicação, não teve quem colocar no lugar, faltava funcionários. Se a gente multiplicar isso por todo o serviço público, por todos os ministérios, por todas as universidades, a gente tem que ter a paciência de saber que reocupar esses espaços, não estou falando de reocupar apenas com a direita, é reocupar com pessoas que entendam que democracia se faz com contraditório. Você pode não aceitar a ideia do cara, mas tem que entender que você precisa permitir que a outra ideia contrária à tua exista. E, aliás, é assim que a história se move, dialeticamente, a gente vai ouvindo o contrário e vai aprendendo. Quanto que a gente aprende aqui no teu programa? Eu aprendo um monte, cada vez que assisto você e os outros professores, a gente vai aprendendo, olha, não tinha pensado nisso, olha, eu não pensava assim, agora eu passo a pensar. E aí é isso que a gente quer ocupar os espaços com pessoas que entendam a importância da liberdade de expressão para construir democracia. A solução para o problema de falta de democracia é mais democracia, e não menos democracia. Isso é aula de Direito 1. Eu tenho certeza que todos os ministros, o nosso ministro Moraes passou num concurso da USP, ele sabe disso. Ele sabe que democracia se constrói com democracia e não com menos democracia. Ele pode alegar o que ele quiser. Defesa da democracia de direito. Mas eu não posso alegar que eu vou desvincular, que eu vou desvirtuar uma lei para defendê-la. Isso aí é uma excrescência jurídica. Eu não vejo como... São as duas hipóteses, Paulo, só para mim encerrar. A gente começa a construir pontes, mesmo com a esquerda, eu sei que é difícil. Nossa audiência pensa aí num amigo, num colega, num parente de esquerda que você briga no final do ano no jantar. Tenta construir uma ponte. Porque se tem uma coisa que a direita, que os conservadores, que os cristãos, enfim, todo mundo que está do lado de cá deve instituir para não ser esquerda com sinal trocado. Eu sempre falo isso. Cuidado para não fazer a mesma coisa que a esquerda com sinal trocado. Cuidado para não agir como essa esquerda radical que está aí. Extrema esquerda, para usar a expressão que eles odeiam, né? Construa pontes, tenta convencer de forma civilizada, mostrar dados, mostrar resultado, conversar decentemente, é a nossa solução, porque senão a gente continuará queimando pontes. E aí eu não vejo como o Brasil pode se tornar uma nação civilizada, de modelo liberal, de modelo que valoriza os valores que fundam uma sociedade, queimando pontes. Não vejo como, e o Brasil está fazendo isso diplomaticamente com os Estados Unidos. E nós aqui não estamos falando de fake news. Não estamos disseminando desinformação de maneira alguma. Estamos analisando os fatos. E os fatos estão aí. Não somos nós quem os produz, né? Somos apenas aqui, né, um objeto, uma ferramenta para ajudar na formação de opinião.
Mas, Pisolato, estamos chegando. Isso é porque nós nem falamos ainda da ministra da Saúde que propagou aí, né, as doses da vacina. E do vice. Queria vacinar. Pois é. O Alckmin também, né? Vacinar o ministro da Justiça e por aí vai. Queriam vacinar. Ela queria vacinar a criança de 6 meses, sendo que ela mesma não teve coragem de tomar a vacina, as doses todas que ela propagava. Então, quer dizer, é impressionante, né, a hipocrisia de alguns seres humanos, né? É impressionante. Mas, Pisolato, outra hora a gente vai falar sobre isso. Muitíssimo obrigado pela sua participação, é sempre um prazer e a qualquer momento eu te chamo de volta, hein? Porque as coisas estão acontecendo aí com uma velocidade incrível, né? A velocidade da luz, né? Estão indo, né, bem mais rápidas do que os foguetes de Elon Musk. Obrigado, viu, Pisolato? Obrigado, Paulo. Nos vemos na próxima. Abraço para nossa audiência também. Tchau, tchau. Tchau. E nós ficamos por aqui com este programa de hoje, muito legal, foi bom, né? O papo com o Pisolato também é sempre bom. Então eu peço a você que se inscreva no nosso canal, porque isso nos ajuda bastante. O nosso objetivo é esse, ajudar na formação das opiniões. A gente tem que levar a verdade para o maior número possível de pessoas, porque se ficar dependendo das redes abertas, você só vai ouvir aquilo que eles querem que você ouça. Mas com a gente aqui não, a gente tem que falar a verdade, mostrar a verdade e analisar, discutir, bater um papo sobre os fatos. Doa a quem doer. Um forte abraço, nos vemos de novo amanhã ao meio-dia, se Deus quiser. Até lá.